bem? Então, vamos falar novamente dessa disciplina de ética profissional, tá? Dentro do curso de técnico em enfermagem, desejando que vocês estejam todos bem, que já esse momento passa e a gente vai se encontrar novamente, tá bom? Com outra disciplina. Então, ética profissional é uma disciplina dentro do curso técnico em enfermagem. É um curso, tá, técnico, que é um curso que está super em alta agora. Ele tem uma duração, né, de 2 anos. A gente tem toda uma parte teórica, tem uma parte prática também. Só que nesse momento nós estamos em atividades remotas por conta da pandemia. Mas quero salutar que gostaria que vocês estudassem. Esse é um curso que tem concurso em todas as prefeituras, no estado, e nas clínicas particulares também estão recrutando esse profissional. Por causa da importância e por causa do momento que estamos vivendo agora, que requer esse profissional, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de ética profissional, né? Vamos falar dessa disciplina que está no primeiro módulo do curso do técnico de enfermagem. Então, ética profissional, o que é que vem a ser ética profissional? Nós vamos falar de alguns termos super importantes dentro do curso de ética profissional, da disciplina de ética profissional, para nos nortear dentro do curso, né, do técnico em enfermagem. Então, nós vamos ver alguns conceitos, algumas definições a respeito dessa disciplina. Então, vamos começar primeiramente pelo termo ética, que refere-se ao comportamento certo e errado. Na prática profissional, como a enfermagem, o Código de Ética fornece as orientações para um cuidado seguro, erguido sobre os fundamentos da ética médica e de enfermagem básica, o campo da bioética que se desenvolveu durante as últimas décadas. Então, o estudo da bioética ele orienta as negociações frequentemente complicadas que caracterizam as decisões sobre o cuidado de saúde. Então, ética ela consiste mesmo em quem, né? Em quê? Qual é a base? Então, a base de estudo da ética, ela consiste no estudo da boa conduta, do caráter, né, dos motivos. Ela está relacionada à determinação do que é bom ou valioso para todas as pessoas. Os atos éticos frequentemente refletem um compromisso com padrões, além das preferências pessoais. Padrões com os quais os indivíduos, né, as profissões e a sociedade concordam. Então, na verdade, nós temos alguns termos básicos que nós vamos discutir nessa disciplina e que vai o quê? Vai estabelecer um vocabulário básico dentro dessa disciplina. Qual a disciplina? Ética profissional. Então, esses termos básicos são autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e fidelidade. Então, o que é autonomia? Autonomia é independência, autovalorização. E nós temos algumas implicações de enfermagem, né? Que é demonstrar respeito por todas as pessoas, apoiar o direito do cliente, né? Ao consentimento informado. Na verdade, nós temos justiça, que é igualdade, implicações de enfermagem, é garantir a alocação razoável de recursos como cuidado de enfermagem para todos os clientes, determinar prioridades em que os clientes devem ser tratados. Fidelidade, né? Nós temos sinceridade, esforçar-se para manter as promessas. Quais são as implicações de enfermagem, né? Manter as promessas feitas aos clientes, às famílias e aos profissionais e evitar o abandono dos clientes. Temos que buscar a efetividade, né, dos benefícios com a promoção do bem. E as implicações de enfermagem é promover que beneficie os clientes, procurar benefícios que forneçam o melhor dano, né, o menor dano, não é melhor não, menor dano, diminuir, né? Considerar o maior interesse do cliente acima do interesse próprio. Então, a não maleficência é buscar ativamente não fazer o mal. As implicações de enfermagem é evitar o risco de lesão e dano que ocorra durante o desempenho das ações de enfermagem. Procurar fazer o menor mal quando os benefícios resultar em algum mal. Então, nós vamos ver
a ética na vida social. Então, cada ocasião social exige um tipo de comportamento. Para tanto, se deve usar o bom senso em cada detalhe, no vestir, no falar, na postura. No nosso comportamento, nos nossos gestos, nas nossas palavras, na nossa postura, se difere nas mais diversas ocasiões sociais. Então, a ética na vida profissional é um conjunto de normas que regem os atos dos profissionais quando em exercício. Então, a gente vai estudando alguns termos, tá bom? Vamos estudando alguns termos como essas palavras, né? O que é que significa consciência, deontologia? Então, esses são termos novos no nosso linguajar que a gente precisa apreciar. Então, consciência, psicologicamente, consciência indica a percepção que a pessoa tem de si, do meio ambiente e de outros. A consciência profissional de um grupo é a maneira, né, característica de uma profissão analisar, interpretar e julgar os problemas. Então, a consciência no aspecto psicológico comanda o nível de responsabilidade do agir humano. Então, a gente vai começar agora a falar de valores dentro do exercício, né, da enfermagem. A enfermagem é essencialmente um trabalho de intimidade. As tarefas de enfermagem exigem um contato muito próximo com os clientes, tanto físico como emocionalmente. Para negociar os valores, né, é importante ter clareza a respeito dos próprios valores, das quais são de onde originam e como se relacionam os valores dos outros e os valores da sociedade. O valor é uma crença pessoal sobre a validade de determinada ideia, atitude, hábito ou objeto que estabelece padrões que influenciam o comportamento. Então, os valores eles vão variar de pessoas entre pessoas, desenvolvendo alternadamente com o passar do tempo. Então, a gente vai ver a respeito dos valores, né, alguns fundamentos, né? Isso faz parte da fundamentação teórica dessa disciplina, tá? A gente tem todo um código de ética a ser obedecido tanto pelos técnicos de enfermagem, também como a parte de enfermagem. E aí nós temos algumas regras, tá? E isso também cai em concurso. Mas lá na frente eu vou falar para vocês quais são os artigos e quais são os parágrafos que são mais cobrados em concurso público para técnico de enfermagem. Então, alguns valores, né? Nós temos fundamentos motores do agir humano. Então, os valores dão a dinâmica do agir. O homem que perde os valores, perde a razão de seus atos e sente perder o sentido da vida. Aspiração básica do ser humano. Estas aspirações, elas se relacionam com a realização das potencialidades originárias do homem. As referências comparativas, né? Optar por um ato ao invés do outro significa a percepção de maior valor ou maior interesse num do que o outro. Algo pelo qual vale a pena viver, lutar e até morrer. Ao se perder os valores, perde-se o interesse por aquele ato ou por aquela sequência de atitudes. A priori do emocional, em determinadas atitudes, quando realizadas sobre dinâmica dos valores. O emocional é suplantado pelo valor. Assim, a saudade, o amor, a tristeza e outros ficam em segundo plano. Existem valores impulsionando o agir. Então, quanto à bioética, a gente tem alguns aspectos a ressaltar, principalmente voltado para a legislação do exercício da profissão de técnico de enfermagem. Então, com o avanço da enfermagem, torna-se necessário um código de ética, tá bom? E o sancionamento, o que é isso? O cancelamento, chancelar a lei, que norteia todo esse serviço desta categoria, levando em consideração, em primeiro lugar, a necessidade e o direito de assistência de enfermagem à população, os interesses do profissional e de toda uma organização. Então, com o surgimento da ética profissional, nasce a consciência individual e coletiva, levando a um compromisso profissional e social pela responsabilidade do plano das relações de trabalho, com reflexo nos campos políticos, técnicos e científicos. Então, o que eu quero que vocês percebam é que a enfermagem, ela compreende, né, ela compreende um componente próprio de conhecimentos científicos técnicos, tá bom? São muito importantes
E eu gostaria que vocês obtivessem justamente isso, tá? Percebessem a enfermagem. Então, que componente é esse da enfermagem, ok? Então, vamos lá, prestando atenção a essa leitura. A enfermagem, ela compreende o componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, pela pesquisa e assistência. Então, realiza-se na prestação de serviços ao ser humano, no seu contexto e circunstância da vida, né? A legislação do exercício do profissional da enfermagem, tá bom? Então, baseado na percebe-se que a enfermagem ela é composta de vários saberes que são utilizados em benefício da sociedade em geral. Então vamos lá. Nós temos algumas siglas importantes e dentro da enfermagem nós temos todo um código de ética que vai legitimar todo o exercício e a realização da prestação de serviço. Então, dentro da enfermagem, né? Então, a enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas, que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Então, realiza-se na prestação de serviços ao ser humano, no seu contexto e circunstância de vida. Então, nós temos toda uma legislação do exercício profissional da enfermagem. Baseado na afirmação acima, se percebe que a enfermagem é composta de vários saberes. É tão tal que vocês vão ver a parte de nutrição, a parte de medicação, a parte da prática, né? De como trabalhar. O técnico de enfermagem ele tem toda uma parte prática. Então, tudo isso é baseado, é legitimado. Nós temos toda uma prestação de serviço dentro do contexto do técnico de enfermagem. E isso é composto de vários saberes, né? Vocês vão ter leitura de nutrição, administração de medicamento, né? Nós vamos até estudar um pouco de matemática. Por quê? Porque na administração de medicamento a gente tem que fazer as dosagens, né? O cálculo da ampola, do ml, das miligramas. Então, tudo isso envolve também um pouco de matemática. A gente passa por vários saberes. Então, diante disso, este trabalho vem levantar questões de leis trabalhistas na enfermagem, que podem gerar dúvidas, né, colocando em risco o exercício da profissão, tendo como finalidade esclarecer algumas questões julgadas polêmicas e de importância para a construção do saber de futuros enfermeiros e técnicos em enfermagem. Então, a gente tem algumas referências, por exemplo, a ABEM. O que é a ABEM? É a Associação Brasileira de Enfermagem. O que é o COREM? Ora, o COREM, todos sabem, é o Conselho Regional de Enfermagem, tá bom? E aí, nós temos, todo ano, a gente tem que pagar a inscrição anual do COREM, que nos dá permissão de trabalhar como técnico em enfermagem, tá bom? Então, o que é o ABEM? Associação Brasileira de Enfermagem, COREM, Conselho Regional de Enfermagem, e COFEM é o Conselho Federal de Enfermagem, ok? Então, gente, eu gostaria que vocês fixassem isso, fixassem mesmo, que é para quando cair em questão de concurso público, você saber marcar a alternativa correta. Nós vamos falar agora de alguns tópicos importantes dentro da disciplina de ética. Então, aborto, né? É abortamento, que é a expulsão do ovo antes de sua vitabilidade. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, abortamento é a expulsão ou a extração do concepto pesando menos de 500 gramas, que equivale a aproximadamente de 20 a 22 semanas completas. Então, o abortamento pode ser espontâneo ou provocado. Qualquer doença materna grave ou traumatismo pode levar ao abortamento. Nós temos tipos de aborto, né? Nós temos o aborto espontâneo, que acontece sem intervenção humana. Nós temos o aborto provocado, que é desencadeado por atitude humana intencional ou não. Então, as indicações médicas, né?
Quando em certos testes, né, nós temos os testes chamados amniocentese, que acusa se o feto tem alguma anormalidade, alguma formação severa, se tem algum defeito genético grave. Então, quando coloca a vida da mãe em risco, e no Brasil, além dos motivos citados acima, o estupro, que é a violência sexual, também constitui uma indicação para aborto e é respaldado pela lei. Então, dentro da deontologia e abortamento, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem diz que é proibido provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação. Nos casos previstos em lei, o profissional decidirá, deverá decidir, de acordo com a sua consciência, sobre a participação ou não no ato abortivo. O aspecto jurídico do abortamento varia, de país para país, cada país tem a sua lei. O Código Penal brasileiro tem duas situações legais. Primeiro, é salvar a vida da mãe e a gravidez resultante de estupro. Agora nós vamos entrar numa parte dentro da ética profissional. Falamos de alguns termos como eutanásia, que é a prática pela qual se abrevia sem dor ou sofrimento a vida de um enfermo incurável. A eutanásia representa atualmente uma questão de bioética. Independentemente da forma de eutanásia praticada, seja ela legalizada ou não, é considerada como um assunto controverso, existindo sempre prós e contras, teorias eventualmente mutáveis com o tempo e a evolução da sociedade, tendo sempre em conta o valor de uma vida humana. Sendo eutanásia um conceito muito vasto, distingue-se aqui os mais vários tipos e valores intrinsecamente associados. Eutanásia, distanásia, ortotanásia e a própria morte e a dignidade humana. Distanásia é o oposto, de eutanásia. A distanásia, ela defende que deve ser utilizada todas as possibilidades para prolongar a vida de um ser humano. Ainda que a cura não seja uma possibilidade, o sofrimento se torne demasiadamente penoso. A ortotanásia, ela se refere opondo-se à distanásia. Defende que se reconheça o momento natural da morte de um indivíduo, não se procedendo a qualquer tipo de meio para manter ou prolongar a sua vida. Significa que deve deixar o ser humano morrer em paz, sem que se promova e acelere esse processo de deixar a vida. Então, a resolução do Conselho Federal de Medicina, o CMF, ele possibilita a ortotanásia nos hospitais do país. Agora, na fase terminal de enfermidades graves ou incuráveis, é permitido ao médico, com autorização do cliente ou de algum responsável, limitar procedimento ou tratamento que prolongue a vida do doente. A prática é diferente da eutanásia, que antecipa uma morte inevitável. Apesar de polêmica, a medida recebeu o apoio da Igreja Católica. Já vamos falar de um termo também, que é um termo dentro dessa disciplina, que são as transfusões sanguíneas. Apesar das diferenças, o sangue é o mais facilmente partilhado dos tecidos humanos, salvando milhares de vidas cada ano por meio de transfusões. Uma transfusão é a transferência de sangue total ou de componentes sanguíneos para a corrente sanguínea. Uma transfusão é feita com maior frequência para aliviar a anemia ou quando o volume de sangue estiver diminuído, após uma hemorragia grave. Então, nós temos alguns tipos de transfusões sanguíneas, Nós temos o concentrado de hemácias, usado para correção de anemias, concentrado de plaquetas, usado para correção de deficiência plaquetária, evitando e tratando hemorragias, criopreceptado, que é o componente rico em fatores de coagulação, utilizados para tratamentos de hemofílicos A. Nós temos também o plasma fresco congelado, que é a reposição de proteínas, que são os fatores de coagulação, usado em clientes com infecção generalizada. Então, a recusa por convicção religiosa. Embora a prescrição de sangue seja atribuição médica, porque é o médico que prescreve, a sua aplicação, quando necessária, muitas vezes fica a cargo da enfermagem.
Nesse momento, às vezes surge o impasse, pois há clientes que impedem a transfusão de sangue em seus filhos ou familiares, mesmo que disso sobrevenha a morte. Trata-se da religião Testemunhas de Jeová, que considera a transfusão de sangue proibida pela Bíblia. Então, nós vemos agora que a Sociedade Brasileira de Hematologia e Hematoterapia estudou a questão e expressou-se oficialmente em um documento cujas conclusões são os seguintes: os Conselhos Regionais de Medicina, eles aceitam e sugerem ser adotada, mas não impõem. O que isso quer dizer? Que o documento ele reduz o problema a 3 aspectos: o adulto consciente, o adulto inconsciente e a criança menor de idade ou incapaz. Então, o adulto consciente ele sugere-se respeitar suas convicções, mas exige-se que ele assine uma declaração isentando de responsabilidade a instituição, o médico e quem dele cuidar. Nós temos o adulto consciente, que sugere, o respeito às suas convicções, mas exige que ele assine uma declaração isentando de responsabilidade a instituição, o médico e a quem ele cuidar. Já o adulto inconsciente é o documento que admite que o sangue possa ser aplicado desde que nem o cliente nem seus familiares venham a saber. O problema básico é evitar o trauma psicológico e o espiritual, enquanto a vida é salva. Então, vida e morte. A abordagem tradicional defende a existência de vida pessoa desde a fecundação até a morte. Já a morte sempre foi um mistério. A questão mais séria em relação à morte, mais que defini-la, é estabelecer o momento de sua presença. Por exemplo, eu tenho a parada cardíaca, nós temos aqui morte clínica. A parada neurológica é a perda dos reflexos e da sensibilidade. A parada dos centros bulbares, que é a morte real. E a gente tem também a autólise dos tecidos, que é o quê? A morte biológica. Então, a fase terminal do cliente é identificada como a que antecede a morte e constitui-se um problema de estresse, de dúvida e quase sempre de tristeza. O cliente terminal é definido como aquele que, na evolução de sua doença, não responde a nenhuma medida terapêutica aplicada, sem condições de cura ou de prolongar a sobrevivência, estando no processo de morte inevitável. Então, a fase terminal é a fase que antecede a morte. Os hospitais não aceitam a fase final por ser instituições de cura, e ela se apresenta como uma possível derrota diante de seus interesses. Os profissionais de saúde fogem dela, pois ela representa um sinal de fracasso. Então, os estágios do cliente terminal. Nós temos o quê? Nós temos a negação, a raiva, a barganha. Então, o que é que representa a negação? É a resposta imediata às notícias de perda. As oscilações de humor são bem presentes, são comuns. Os indivíduos eles ficam isolados, eles rejeitam ofertas de conforto e apoio. Esses clientes podem apresentar respostas fisiológicas como suspiros, tremores, sudorese, desconforto e outras coisas. O outro estágio é uma raiva. Nessa fase é comum o cliente querer agredir a família, a equipe de cuidados, os médicos, todos aqueles que estão em seu entorno tentando ajudar, tentando cuidar, nos cuidados mesmo de enfermagem. Tornam-se exigentes, podem relutar em compartilhar os sentimentos e pensamentos. A barganha. O cliente ele passa a recorrer a Deus, às orações, ele mostra-se desejoso a fazer tudo para evitar a morte, alterar o prognóstico ou o destino. Aí nós temos a fase da depressão, que é a mais comum, ela é confusa, ela tem a falta de motivação, desinteresse, aqui ocorre o choro, ocorre o isolamento dos relacionamentos, das atividades, tornam-se quietos e não comunicativos, vem à tona o sentimento de solidão, começam as lembranças do passado, perdem o interesse na aparência, podem tornar-se suicidas ou comportamentos nocivos com o uso excessivo de drogas. Já a aceitação é a fase em que aceitam a morte, a começar a planejar, compartilham os sentimentos sobre a perda, ocorrem lembranças do passado, apresentam momentos de depressão e bem-estar. O cliente passa a aceitar a sua própria situação. Direitos do cliente terminal. Então, quais são os direitos que ele tem?
ser tratado como ser humano vivo até o momento de sua morte, ter esperança, não importa que mudanças possam acontecer, ser cuidado por pessoas que mantêm o senso da esperança, mesmo que ocorram mudanças, expressar sentimentos e emoções sobre a morte e a sua maneira, participar nas decisões a respeito do seu próprio tratamento, cuidados médicos e de enfermagem, mesmo que os objetivos de cura mudem para objetivos de conforto, não morrer sozinho, não ter dor. As questões devem ser respondidas honestamente, não ser enganado, morrer em paz e com dignidade, não ser julgado pelas decisões que podem ser contrárias aos valores dos outros, discutir e aprofundar sua religião, ou então as experiências religiosas, não impondo o que isso signifique para os outros. A santidade do corpo humano será respeitada após a morte e tem o direito de ser cuidado por pessoas sensíveis, humanas e competentes, que procurarão compreender e responder às necessidades e sentir gratificadas em ajudá-las face à morte. Nós temos algumas implicações legais na prática de enfermagem, tá bom? Por exemplo, o crime é qualquer fato do homem por ação ou omissão que possa comprometer as condições de existência, de conservação e de desenvolvimento da sociedade. Então, o comportamento humano pode estar descrito na lei penal de um país como crime, enquanto que em outro país não é considerado crime. E o que é o crime doloso? Ocorre sempre que o agente quer o resultado ou assume o risco de causar dano ou lesão. O indivíduo sabe que sua conduta é contrária à lei e, mesmo assim, pratica o ato. O crime culposo é a conduta voluntária decorrente de ação ou omissão que produz um resultado contrário à lei e não desejado, mas que, com a devida atenção, poderia ser evitado. Então, nós vamos falar de alguns delitos dolorosos, são atos voluntários, Delitos dolosos são atos voluntários que eles violam os direitos de outros. Por exemplo, nós temos a agressão, que é qualquer ameaça intencional de provocar o contato lesivo ou ofensivo. Por exemplo, ameaçar dar injeção no cliente, é um exemplo. Agressão física é qualquer contato intencional sem consentimento do cliente. O contato pode causar lesão ou ser apenas ofensiva à dignidade pessoal do cliente. A invasão de privacidade. O cliente tem o direito de ficar livre de intrusos, intrusos em situações particulares. Tem o direito ao cuidar de saúde confidencial. Então, por exemplo, a liberação de informação médica do cliente para uma pessoa não autorizada, Então, nós temos também a difamação do caráter. Consiste em informações falsas que resultam em dano à reputação de uma pessoa, quando é realizada por meio verbais. Denomina-se calúnia. Sendo a afirmação feita por escrito, denomina-se difamação. Então, os delitos culposos, nós temos negligência, que é a conduta que se situa abaixo do padrão de cuidado, é a falha, que utilizar determinado grau de cuidado que uma pessoa comumente cuidadosa e prudente empreenderia sobre circunstâncias iguais. A negligência é justamente essa conduta que se situa abaixo do padrão de cuidado. É a falha, Então, isso cai muito em concurso. Esses três, negligência, imprudência e imperícia. Então, a negligência é a conduta que se situa abaixo do padrão de cuidado, é a falha. A imprudência é agir sem cautela necessária, é agir com precipitação. A imperícia é a incapacidade, é a falta de conhecimentos técnicos no exercício da arte ou da profissão. Mesmo sem intenção de lesionar o cliente, a enfermagem presta cuidado que não satisfaz os padrões apropriados. Por exemplo, o erro de medicação, a queda que resulta em lesão, a falta em monitorar adequadamente a condição do cliente. E aí, nós vamos entrar agora dentro das principais legislações para o exercício da enfermagem. Então, essa é uma lei sancionada pelo Congresso Nacional e pelo Presidente da República, que dispõe sobre a criação dos conselhos e dos conselhos federais e do Conselho Regional de Enfermagem. Então, a gente diz o seguinte, a gente tem alguns artigos, que são, por exemplo, artigo 1, são criados o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, e os Conselhos Regionais de Enfermagem, o COREN,
constituindo em seu conjunto, uma autarquia vinculada ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Então, aqui nós temos alguns artigos dessa lei. O artigo 1 é sobre essa criação. Então, nós temos o quê? Nós temos alguns artigos que eles são bem mais importantes, que eles caem muito. Por exemplo, o que é que compete ao Conselho Federal de Enfermagem? É aprovar seu rendimento interno e dos conselhos regionais de enfermagem, instalar os conselhos regionais de enfermagem, elaborar o código de deontologia de enfermagem e alterá-lo quando necessário, ouvidos os conselhos regionais, baixar provimentos e expedir instruções para uniformidade de procedimento e bom funcionamento dos conselhos regionais, diminuir as dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais, apreciar seu grau de recurso às decisões dos conselhos regionais, instituir o modelo das carteiras profissionais de identidade e as insígnias da profissão, homologar, suprir ou anular atos dos conselhos regionais de enfermagem, homologar, suprir ou anular os atos de conselhos de enfermagem, aprovar anualmente essas contas, remetidas aos órgãos competentes, promover estudos e campanhas para o aperfeiçoamento do profissional, publicar relatórios anuais de seus trabalhos, convocar e realizar as eleições para a sua diretoria, exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas por lei. Já o artigo 5, ele fala dos técnicos de enfermagem. O titular do diploma ou do certificado de técnico de enfermagem expedido de acordo com a legislação e registrado no órgão competente. O titular do diploma ou certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo com o intercâmbio cultural, reavaliado no Brasil como diploma de técnico de enfermagem. Então, o artigo 80, ele fala de algumas infrações e penalidades, que é justamente a caracterização das infrações étnicas e disciplinares e a aplicação das respectivas penalidades. Rege-se por esse código sem prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais. Considera-se infração, é o artigo 81, considera-se infração ética em ação a omissão ou conivência que impliquem em desobediência e ou inobservância das disposições do Código de Ética de Enfermagem. O artigo 86, ele é o que mais cai em concurso público. Como é que a senhora sabe, Como é que eu sei? Vendo os concursos públicos e também participando de concurso público, Eu não exerço técnico de enfermagem, mas eu já fiz a prova. Eu fiz uma prova da Prefeitura Municipal de Piripiri. Então, lá eu passei em primeiro lugar. Mas para ver como era o nível da prova, teve prova de português, de matemática e dos conhecimentos específicos do técnico. Eu sempre gosto de fazer isso, Assim, de fazer as provas para ver como é que está o nível, do conhecimento. Então, o artigo 86, ele está em todo concurso público. Ele fala das penalidades a serem impostas pelos conselhos federais e regionais de enfermagem, que são a advertência verbal, a multa, a censura, a suspensão do exercício profissional da enfermagem, do técnico de enfermagem, e a cassação do direito ao exercício profissional. Então, esse artigo 86, ele vale a pena você copiar no seu caderno e gravar, porque ele cai em todo concurso para técnicos de enfermagem. Então, eu estou passando para desejar bons estudos para vocês. Na plataforma vai estar todo o material dessa disciplina específico, vai ter o roteiro de estudo para que vocês possam dar continuidade aos estudos. Então, eu desejo que vocês estejam todos bem. Quando a gente voltar à normalidade, a gente vai se encontrar, tá bom? A gente vai ter aula presencial e eu volto com outra disciplina, tá bom? Então, passando para deixar um abraço virtual a todos vocês. E logo mais eu estarei em São Gonçalo, tá bom? Até mais, até breve.